Mais uma aula não presencial, eu aqui, o professor Cláudio. E hoje, gente, nós vamos aprender uma coisa muito importante. Nós vamos falar de polissemia e ambiguidade. Nós vamos falar de polissemia e ambiguidade. Entender a diferença das duas. Muita gente tem aquela coisa, quando pergunta o que é polissemia, ele vai e fala, é duplo sentido. E ele memoriza só isso. Aí pergunta o que é ambiguidade e ele, opa, duplo sentido. Fica parecendo que as duas são a mesma coisa, quando na verdade elas têm pequenas diferenças. Tem semelhanças e tem diferenças também. Nós vamos tentar entender isso, falar de alguns exemplos e tudo mais. Colocar logo aqui na nossa área de trabalho, começando rapidamente pela polissemia. Então, polissemia é quando um termo não é duplo sentido, quando possui mais de um sentido. Cláudio, mas então é duplo sentido. Se tem mais de um, não, mas pode ser três, pode ser triplo, né? Triplo sentido. Então, às vezes, quando uma palavra, um termo, uma palavra mesmo. Professor, mas por que isso acontece? Por que uma palavra começa a ter mais de um sentido? O normal não era a palavra ter só um sentido? O normal era. Só que a língua também é um mecanismo vivo e ela evolui. E de acordo com a evolução humana, as palavras também vão evoluindo seus sentidos. E aí uma palavra que significava A, ela começa a significar ao mesmo tempo A e B. E aí vai depender, claro, do contexto. A gente tem que ficar muito atento quando ouve, quando lê alguma coisa. E lembrando que a polissemia pode acontecer não só na palavra, mas pode ser feita através da imagem, porque o signo linguístico, o que nós chamamos de palavra, é muito maior do que a escrita. Então pode ser um termo escrito, mas pode ser ele também em forma de desenho. Porque quando a gente vê o desenho da palavra também, sei lá, a palavra ramo. A palavra ramo, ela sofre polissemia. Ramo pode ser um trabalho que eu faço, né, um serviço que eu executo, meu ramo de trabalho, e pode ser também, claro, o galho da árvore. E aí nós temos então uma palavra que tem dois significados. Aí a gente tem uma palavra com polissemia. Isso ainda não é ambiguidade, porque a polissemia facilmente, pelo contexto ali, você detecta o que aquilo está significando. Se a palavra ramo está numa frase, você vai saber se ela significa uma ocupação, um emprego, ou se é o galho da árvore. Agora, quando for ambiguidade, e daqui um pouquinho nós vamos falar dessa ambiguidade, aí já vai ser um pouco diferente e não vai dar. Então aqui, ainda de polissemia, nós temos aqui algumas palavras que são polissêmicas, para vocês notarem. Ó, a palavra xadrez, ela sofre polissemia. A palavra orelha e inúmeras outras. Nós temos palavras demais. A palavra pneu, né, pode ser aqui o acúmulo de gordura no nosso corpo, e a gente diz que tem um pneuzinho, ou pode ser o pneu mesmo do carro. Nós temos a rede, que pode ser a rede de pesca, pode ser a rede de dormir, pode ser a rede internacional de computadores. Nós temos orelha, pode ser a orelha do livro, e pode ser mesmo o órgão humano aí, do corpo humano, a orelha. Nós temos xadrez, que pode ser... O xadrez cai no que eu falei, não é um duplo sentido. Xadrez pode ser um jogo, pode ser uma estampa de tecido, e xadrez pode ser a prisão. Então, polissemia, deu para entender direitinho? Anotou? Quando uma palavra tem mais de um sentido. E nós vamos perceber esses sentidos de acordo com o contexto. Inclusive, quando você for procurar uma palavra, o sentido, né, de uma palavra no dicionário, preste atenção ali que vai ter no dicionário, às vezes, sentido 1, sentido 2, sentido 3 e o contexto de cada um daqueles sentidos. Então você não pode simplesmente ir lá no dicionário e pegar o primeiro sentido como sendo daquela palavra. Porque naquele contexto, naquela frase que você está procurando, pode ser especificamente um daqueles, e não você chegar e pegar o primeiro. E pode acontecer mais. Às vezes o sentido daquela palavra não está no dicionário. Tem isso. Você tem uma palavra ali que ela tem sentido 1, sentido 2, mas naquela frase, naquele contexto, o sentido ainda não foi anotado. Era o sentido 3,
que talvez quando atualizar o dicionário apareça, numa nova atualização ali daquele dicionário, apareça aquele sentido 3. Mas muito cuidado então com esses significados ali dicionarizados. Bom, isso então é a nossa polissemia. Ambiguidade, por sua vez, é quando esse mais de um sentido, essa duplicidade de sentido, acontece numa frase. E novamente pode ter mais de dois. Pode ter mais de dois. Por isso que não, embora a gente tenha mania de dizer que ocorre ali um duplo sentido, mas pode ser um triplo sentido também. Nem sempre vai ser duplo sentido. Então, cuidado. E aí é na frase. Novamente nós vamos ter que prestar atenção no contexto. Gente, o contexto é muito importante. Quem nunca estudou os elementos da comunicação, o locutor, o locutário, o contexto, o canal, o código, está perdendo, porque tem que entender de contexto. Começar a ler os textos, ler as frases, os cartazes, os outdoors e etc. Você tem que ler levando em conta cada contexto. Quando você começar a fazer isso, vai ficar muito mais fácil para você. Vai ficar muito mais fácil e aí você vai entender com muita mais qualidade o que você está analisando. Então, ambiguidade é nada mais, nada menos do que mais de um sentido em uma frase. E aí, diferente da polissemia, vocês viram que a polissemia é por variação linguística. Vai acontecendo a variação linguística nas palavras e cada palavra vai adquirindo mais de um sentido ali. As palavras vão adquirindo novos sentidos e vai virando uma palavra polissêmica. Já na ambiguidade, nós temos ali um problema, às vezes, que pode ser qualquer um e que gera mais de um sentido. Pode ser, às vezes, um sentido absurdo. Às vezes gera até um sentido absurdo. Às vezes é o sentido ali que foi provocado por uma intenção. A ambiguidade ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser um recurso, coisa da publicidade, da propaganda, do marketing. Aí a gente cria ali um duplo sentido. Igual tem até aquela, se não me engano, é campanha da TIM. A TIM tinha um slogan que era assim: TIM, viver sem fronteiras. Viver sem fronteiras. E esse viver sem fronteiras, e novamente tem que levar em conta o contexto. No contexto da época dessa propaganda, nós tínhamos todas as operadoras de celular que obrigavam uma série de coisas. Se eu saía do meu estado, por exemplo, eu já pagava uma tarifa diferente, tinha uma fronteira. O meu telefone no estado era de um jeito, aí às vezes ele não podia ligar para outra operadora. Para ligar para outra operadora eu tinha que ligar com um DDD específico, então tinha fronteiras. A TIM foi a primeira operadora, naquela época o sinal era bom, agora é horrível, né? O sinal naquela época era bom, e a TIM foi a primeira operadora a lançar um plano de celular que não tinha fronteiras. Eu podia ligar para Brasília, São Paulo, Minas, com uma tarifa única. Então, viver sem fronteiras era isso. Era você não ter limite, você não ter essa prisão que as outras operadoras davam. E viver sem fronteiras, você viver livremente. Então, lançaram ali, de propósito, uma polissemia, uma ambiguidade. E isso é fascinante. Agora, pode ser também um defeito. É uma vírgula que você não coloca, é um acento que você não coloca. Por exemplo, Deus pediu que nos amássemos. Se você não coloca o acento, você cria uma ambiguidade. Deus pediu que nos amassemos. Então, o sentido muda, às vezes, por não colocar um acento. Então, a ambiguidade na frase, e ela é só na frase, no período ali, no parágrafo, ela ocorre por diversos fatores. Pode ser uma questão de uma vírgula, questão de um acento, pode ser uma palavra mal colocada, pode ser um termo polissêmico. Um termo polissêmico é uma palavra de polissemia. Se eu vi um quadrinho, por exemplo, uma tirinha, que dizia assim, numa das frases lá, dizia: penso que agora eu vou ter que mudar de ramo. E aí, quando você vai ver o contexto ali da tirinha, eram passarinhos. Um passarinho que estava em um galho, naquele galho tinha mais 8 passarinhos e o galho já estava quase quebrando. E ele falou: acho que é hora agora de eu mudar de ramo. Só que o jeito que estava ali, pelo contexto, né, podia tanto ser o galho quanto uma profissão. Mudar de ramo poderia ser uma profissão. Então, isso
é ambiguidade. Vamos ver aqui alguns exemplozinhos. Olha, os meninos acharam o caminho difícil. Os meninos acharam o caminho difícil. Achar o caminho difícil, vamos dizer, gente, eu chego reclamando, falo, nossa, que caminho difícil, estava difícil demais, cheio de pedras e espinhos. Nossa, eles acharam difícil demais. Os meninos acharam, eu também achei. Primeiro sentido. Segundo, era um caminho que ninguém encontrava. E os meninos muito inteligentes, muito espertos, eles acharam, eles encontraram esse caminho difícil de ser encontrado. O segundo, vi o incêndio do apartamento. Eu poderia estar no apartamento, sentido 1, eu no apartamento, e de lá eu vendo o incêndio. Em outro sentido, eu poderia estar lá na rua e olhando para o prédio e eu vi o incêndio do apartamento, eu vi o apartamento incendiado. Terceiro ali, ó, o policial prendeu o ladrão na sua casa. O policial prendeu o ladrão na sua casa. Pode ser na casa do ladrão, pode ser na casa do policial e pode ser até na casa sua aí, na sua casa. Olha, o policial prendeu o ladrão na sua casa. Eu chego e falo com você, eu falo, olha, o policial prendeu o ladrão na sua casa. Então, nesse caso aí, teriam 3 sentidos. Como que resolve a ambiguidade? Fale pelo menos 2 sentidos. Não tem como responder uma questão de ambiguidade sem você notar pelo menos 2 sentidos. Mais ou menos isso. Deu para entender então a diferença? Ambiguidade, polissemia? Deu para entender direitinho? Então, novamente, só recapitulando para fechar, polissemia é a palavra ter mais de um sentido. A ambiguidade é na frase, pode ocorrer por diversos fatores. Problema com vírgula, problema com acento, palavra polissêmica, problema com pronome e etc. O jeito ali de escrever, a ordem das palavras pode criar um duplo sentido e por aí vai. E aí, dúvidas, claro, você manda pra gente lá no WhatsApp, certo?